Isso aqui é mais ou menos 5 quilômetros, irmãos, da margem do lago. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Sabe, essa manhã eu quero te fazer uma pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, eu quero explicar um pouco mais esse contexto, essa situação, esse momento aqui que a Bíblia relata entre Jesus e os seus discípulos. Então veja, antes desse texto, sabe, todas as vezes que você lê uma passagem na palavra de Deus, leia o contexto. O Felipe estava aqui falando sobre a ceia, às vezes alguém pega um versículo e não lê o contexto, depois vai ter uma interpretação muito equivocada. Então, nesse momento aqui que Jesus estava andando sobre as águas, Pedro também andou e tudo, mas o que é que aconteceu antes? Deixa eu te explicar. Antes desse momento, o que tinha acontecido é que Jesus chamou seus discípulos e deu autoridade para esses discípulos expulsar demônios e curar enfermos, e mandou que eles fossem, antes dele, em cada cidade, eles iam de 2 em 2, pregar o evangelho. Eles iam e chegavam: olha, está perto o reino de Deus, se prepare, porque o evangelho da graça de Deus está chegando e tudo, e eles saíram para fazer isso. E Jesus deu poder para eles. Então veja, deixa eu te falar algo, há poder de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala: tem poder na sua vida. Quem concedeu esse poder foi Jesus Cristo. Sabe, então eu e você não podemos viver uma vida intimidada. Por quê? Porque nós carregamos o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus. É muito importante que eu e você possamos experimentar do poder de Deus, que o Evangelho é mais do que simplesmente palavras, mas é poder de Deus. Então as coisas, os milagres, o sobrenatural é para acontecer. Então veja, os discípulos foram, e quando eles voltaram, eles davam testemunho para Jesus falando: puxa vida, os demônios saíam, as pessoas eram curadas. Ou seja, todas as vezes que eu e você estamos diante de uma palavra de Deus, nós abraçamos o propósito para o qual Deus nos salvou aqui nessa terra, então o poder vai se manifestar. Eu quero te falar algo, presta muita atenção nisso. Se não está havendo manifestação de poder, muito provavelmente você não está vivendo aquilo que Deus quer que você viva. Porque à medida que você vive, o poder se manifesta. Veja, Jesus manda os discípulos e fala: olha, vocês têm poder para expulsar demônio, vocês têm poder para curar enfermos. Pode ir e prega o evangelho. À medida que eles fizeram isso, o poder se manifestava. Então veja, quando eu e você abraçamos uma palavra de Deus, ou quando nós abraçamos o nosso propósito de vida, pode ter certeza, o poder de Deus se manifesta. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: o poder está manifestando? Se não está, talvez você está vivendo a vida cristã, mas a sua maneira, não a maneira de Deus. Porque quando eu e você estamos vivendo o evangelho à maneira de Deus, o poder de Deus se manifesta. E eles voltaram falando: puxa vida, nossa, mas foi muito poder, muito poder. Bom, Jesus estava ali, então os discípulos chegaram depois de uma viagem missionária. Jesus envia, eles voltam. E voltam e dão boas notícias em nome de Jesus. Essa semana nós tivemos aqui a nossa reunião, como o pastor Felipe disse, aqui hoje nós temos 11 países que, graças a Deus, nós temos igreja, e estamos começando um 12º lá na Polônia.
Temos uma célula lá na Polônia. Estamos começando lá em nome de Jesus. E as notícias são muito boas. Deus tem feito tanto. Inclusive, num encontro agora recente, lá na Romênia, teve uma mulher que ressuscitou. Irmãos, você já viu algo? Ah, pastor, isso é muito? Não, isso aconteceu. Eles estavam no encontro, pediram para orar pela senhora que estava lá internada na UTI. Eles estavam orando, a hora que estava orando, aí receberam a notícia, não adianta mais, porque a mulher morreu. E o pessoal saiu do encontro, foi lá, porque os médicos, o hospital falou que ela morreu. E ao chegar lá, eles tinham orado, orou e recebeu a notícia que morreu. Vamos orar, vamos insistir. Chegou lá, a mulher estava viva. Os médicos olharam para ela, mas o que aconteceu? Não sabe, mas a família que estava lá no encontro sabe o que aconteceu. Orou por ela e agora estava viva. Não, eu acho engraçado que as pessoas às vezes não levam em consideração o tamanho do milagre. O pessoal não avisou para o pastor, ao pastor Ricardo. E o pastor Ricardo depois terminou a reunião, ele disse que foi almoçar ou jantar, sei lá, no shopping. Chegou lá, viu a família lá rindo, brincando e tudo. E aí, ele falou, mas tinha morrido, está aqui todo mundo assim nesse negócio, tá, né? Porque ele orou, ninguém falou nada. E aí, ela perguntou, e aí, o que está acontecendo? A filha da mulher falou, não, minha mãe não morreu. Falei, como não morreu? O médico disse que morreu. Pois é, mas nós chegamos lá e ela estava viva. Então, veja, o poder de Deus. Fala para alguém, você quer alguma coisa assim na sua vida ou à sua volta? Quem quer? Dá um glória a Deus. Às vezes pode ser que não seja uma ressurreição de alguém que estava morto, mas pode ser a ressurreição do seu casamento, pode ser a ressurreição da sua vida profissional, das suas finanças, ou daquele que está tentando casar tem anos, mas não vai, morreu, mas agora vai ser ressuscitado em nome de Jesus. Pois é, os discípulos voltam e dão boas notícias para Jesus. Mas a hora que os discípulos voltam e dão essa notícia para Jesus, Jesus também recebe outra notícia, que João Batista, aquele que era o precursor, aquele que veio preparar caminho para Jesus, tinha acabado de ser degolado por Herodes, o rei Herodes, porque ele pregava, ministrava, e o rei Herodes, a esposa dele, era assim uma pessoa que não gostava muito de Deus, e como João Batista pregava, o Herodes ficava ouvindo de vez em quando, ela insistiu com ele e ele acabou matando João Batista. Então veja, Jesus estava ali, volta os seus discípulos, vem também dando boas notícias, vem outros discípulos dando péssimas notícias, porque João Batista tinha acabado de ser degolado, ou seja, então Jesus estava ali junto com seus discípulos, recebendo boas notícias e más notícias. E o que Jesus fez? Ele continuou, ele perseverou, ele continuou o seu ministério, ou seja, eu e você, em nome de Jesus Cristo, não podemos ser parados, nem pelas boas notícias e nem pelas más notícias, porque nós temos um propósito para cumprir. Então veja, mas João Batista terminou o propósito dele nessa terra, morreu, foi embora. Nós vamos encontrar todos, porque quem crê aqui em ressurreição de mortos, dá um glória a Deus. Então vira para a pessoa que está do seu lado e fala, a eternidade sua está feita, você é eterno. Ainda que a gente morra aqui, vamos viver eternamente com Deus. Então veja, morreu, e agora, o que é que eu faço? Não, agora eu vou continuar, porque ele terminou o propósito dele. Mas Jesus não, os discípulos também não, e continuaram. Então eu e você não paramos por más notícias ou boas notícias. Sejam elas quais forem, nós vamos continuar firme no propósito que Deus nos deu em nome de Jesus Cristo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, são boas as notícias? Fala para ele, então continua. Fala para o do outro lado, são más as notícias? Continua. Mas aí, olha o que acontece. Quando os discípulos então voltam, Jesus recebe boas notícias, recebe más notícias e continua aí. Jesus fala para os discípulos o seguinte, vamos descansar. Vocês acabaram de chegar de uma viagem, as coisas estão muito bem, o tal do Herodes está aí querendo pegar mais outros para degolar e tudo. Vamos descansar. E aí chama os discípulos e havia uma multidão. Porque por onde Jesus passava, onde os discípulos passavam, havia uma multidão. Porque eles queriam ver curas, eles queriam ver libertação, eles queriam ver milagres. E isso acontece na vida de todo aquele que crê.
E aí estava aquela multidão, Jesus olhou e a Bíblia diz que eles não tinham tempo nem para comer. Sabe, quando eu às vezes estou na igreja e às vezes falo, vamos para o culto, alguém fala, eu quero dormir. Eu fico pensando, bom, dormir é uma coisa importante, mas será que não pode dormir outra hora? Jesus e a equipe dele não tinham tempo nem para comer. Estava ministrando. E é porque ele fez isso que eu e você estamos aqui salvos e temos eternidade em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, você está comendo muito? Fala, para um pouco, nem que seja para pregar o evangelho, meu Deus do céu. E aí o que acontece? Jesus fala, vamos descansar. E para descansar ele falou, vamos para um lugar deserto, onde não tem ninguém, porque aí a gente senta e descansa. E aí Jesus vai. Só que quando Jesus chega no lugar, aquela multidão tinha visto mais ou menos para o lugar onde Jesus ia, e eles chegaram antes de Jesus. Chegaram antes. E quando Jesus chegou ali, viu aquela multidão, tinha mais ou menos ali entre 10 mil e 15 mil pessoas. Estavam ali. E a Bíblia diz que Jesus foi para descansar com seus discípulos. Mas quando ele chegou e viu aquela multidão, ele virou para os discípulos e falou assim, olha, então deixa o descanso, porque a Bíblia diz que ele teve compaixão daquelas pessoas. Ele olhou para aquelas pessoas e viu assim, puxa vida, elas são como ovelhas que não têm pastor. Ela não sabe para onde vai, não sabe para onde pica, não sabe o que fazer, não sabe como resolver. Eu sou pastor, cheguei e essas pessoas estão aqui. Então é o seguinte, deixa o descanso depois e vamos pregar o evangelho. Foi isso que ele disse para os discípulos. Sabe, quem tem o Espírito de Cristo sempre tem compaixão por vidas. Sempre tem compaixão por vidas. E aí o que acontece? O lugar era deserto, Jesus começa a pregar. Jesus começa a ministrar, e aí passa o dia ministrando. E a hora que estava já chegando o final da tarde, os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, olha, o lugar é deserto, não tem padaria aqui, não tem hotel, não tem um mercado, não tem nada, olha a quantidade de pessoas, tem mais ou menos 10 mil pessoas, tem crianças, tem mulheres, tem idosos, tem pessoas aqui, vamos despedir essas pessoas, porque elas precisam sair, encontrar algum lugar para dormir, algum lugar para comer. E aí Jesus fala para os discípulos, não, vamos fazer diferente. Nós mesmos vamos dar de comer para eles. Deixa eu te falar uma coisa. Olha o coração de Jesus. Jesus não está te dando só uma vida eterna. O sacrifício de Jesus só não te deu vida eterna. Jesus se preocupa com o seu dia a dia, com as coisas que você precisa aqui. Os discípulos falaram para Jesus, não, despede para que eles consigam resolver os seus problemas. Jesus também, não, vamos resolver os seus problemas. Vamos, nós mesmos dar de comer. E aí, Jesus fala isso para André. André pega e fala para Jesus, mas nós íamos precisar de mais ou menos uns 200 denários para dar um pedacinho de pão para cada um. E aí, falou isso para Filipe. Aí Filipe está ali pensando como que é que faz. Jesus falou que é para dar comida, mas como que faz? Olha o tanto de jeito, nós não temos dinheiro, não temos nada. E aí chega André com 5 pães e 2 peixes e fala, ó Jesus, nós não temos dinheiro, mas nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas isso, o que é para tanta gente? Aí Jesus pega e fala assim, não, me dá 5 pães e 2 peixes. E Jesus agradece por aquilo que tinha e começa a picar e partir o pão e o peixe. E foi colocado em cestos, ele mandou todo mundo sentar, fazer grupos 50 e tudo, e foi enchendo o cesto, ele picava e enchia, partia e enchia o pão e peixe, e o pessoal começou a distribuir e não parava. Quanto mais ele partia, ainda o pão continuava, não acabava. Sabe, quando você agradece o Senhor por aquilo que você tem, não importa o que seja, nunca vai acabar. Deus vai sempre fazer o milagre da multiplicação. Quando você tem algo e está compartilhando com outro, não acaba. Não para. Porque há o milagre da multiplicação. Quando você é agradecido a Deus pelo que você tem, e você parte isso para você e para as pessoas à sua volta, sempre há o milagre da multiplicação. E aí, quando está ali partindo esse pão e esse peixe, de repente os discípulos falam, olha, todo mundo já comeu o suficiente, está todo mundo farto. E ainda encheu 12 cestos, eram 12 discípulos, um para cada um,
E aí o que acontece? Depois desse milagre, e aí Jesus pega os seus discípulos. Então, olha, eles tinham ido uma viagem missionária, tinham voltado com muitas maravilhas, muitos milagres acontecidos, e aí vão descansar, aí tem uma multidão, eles ministram a palavra de Deus, eles depois compartilham pão e tudo. O lago, porque o Mar da Galileia, na verdade, é um lago, não sei se você já foi ali, ele tem mais ou menos 11 quilômetros de largura por uns 20 quilômetros de extensão. Você olha, você não vê do outro lado, parece o mar mesmo. E aí está tudo calmo, está tudo na bênção, o poder está ali manifestado, acabaram de ver um milagre assim estrondoso. E aí Jesus fala para os seus discípulos, entra no barco e agora vai para suas casas, vai descansar. E está tudo calmo, tudo bem. Sabe aquele momento assim que você termina um encontro, está todo mundo cheio do poder de Deus, todo mundo feliz, todo mundo contente, e tudo, agora vamos descansar. Foi isso, Jesus falou, entra no barco e vai. E aí Jesus resolveu subir para o monte. Eles entraram no barco para ir para o outro lado, mas Jesus subiu para orar. Aí entra esse texto que eu acabei de ler. Então esse é o contexto desse texto. E aí eles entram, e aí o que acontece? Começa a remar. E Jesus sobe para orar. E agora de madrugada, depois vocês estão remando, imagina, remar 5 quilômetros, era mais ou menos 5 quilômetros que eles já estavam. Aí a Bíblia diz que o vento era contrário. E eles estavam tendo dificuldades. Agora já era noite. Agora já não era mais um dia e não estava calmo e não estava tudo sereno. E o poder de Deus não estava manifestando ali naquela hora. Eles estavam remando, mas não estava adiantando nada. Porque o mar se empolou, a tempestade chegou, era escuro, as ondas cresceram. E eles tentando remar no barco e não conseguia nada. E Jesus do monte viu tudo aquilo. E a Bíblia diz que ali por volta das 3 horas da manhã, entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus desce do monte e vai ao encontro deles. Agora, veja, a primeira coisa que eu quero pegar desse texto aqui. Eles receberam uma palavra de Jesus. Quem mandou eles entrar no mar foi Jesus, para ir para o outro lado. Estava tudo calmo e tudo certo. Então, veja, eles entraram no barco em cima de uma palavra de Deus. Porque Jesus é Deus. Através dessa palavra. Deixa eu te falar uma coisa, eu e você não devemos andar e fazer nada se não tivermos uma palavra de Deus. Você agora faz parte do reino de Deus. No reino de Deus, o reino é de Deus. Então tudo começa com a palavra de Deus. Não sou eu que decido, não é você que decide, é Deus quem diz. Então eu e você não deveríamos nos mover para coisa alguma sem antes ter uma palavra dele. Nós não deveríamos casar se Deus não falar. Nós não deveríamos, por exemplo, abrir uma empresa se Deus não falar. Nós não deveríamos tomar decisões, principalmente aquelas importantes das nossas vidas. Olha, eles estavam de um lado do lago, agora ia para o outro lado. Ou seja, ia mudar completamente o seu contexto. Mas para isso, eles esperaram a palavra de Jesus. Foi Jesus quem mandou. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, você tem uma palavra de Deus para fazer o que você está fazendo? Olha, sabe o que é que acontece? Uma boa parte dos cristãos, dos filhos de Deus, das filhas de Deus, eles querem que Deus resolva os seus problemas, mas eles tomaram a própria iniciativa de fazer algo. Eles entram, depois acontece alguma coisa, e eles correm para Deus resolver. Mas acontece que é o contrário, Deus fala, e aí Ele acompanha aquilo que você está falando. Então veja, não comece a sua vida sem fazer nada se não for através de uma palavra de Deus. Acho que o pastor Felipe aqui faz uma live todo dia às 7 horas da manhã. Amém. Todo dia mesmo? Acho que não, né? De vez em quando. Não, então tá bom, todo dia. Eu também faço isso lá em São Paulo, 7 horas da manhã. Por que eu faço isso? Justamente para orar para que as pessoas tenham uma palavra de Deus. Para que ela não saia durante o dia fazendo coisas sem ter perguntado a Deus se aquilo faz parte do plano de Deus para a vida dele e dela daquele dia. Porque qual é o conhecimento que eu e você tem do que vai acontecer daqui 5 minutos? Ninguém sabe. Ninguém tem ideia, mas Deus sabe. E eu e você agora vivemos nessa vida com Deus. Então faça essa live para quê? Vamos orar. Orar para quê? Para fluir o Espírito Santo e Ele nos conduzir sobre aquilo que vamos fazer. Assim é certeza de ter êxito.
Porque se eu saio por aí, segundo a minha própria cabeça, bom, Deus está comigo sempre, mas não significa que vai dar certo. Por quê? Porque não tem uma palavra de Deus. Então a gente começa o dia buscando a Deus, falando: Deus, veja, você vivia da forma como você queria viver antes, mas agora você serve a Deus, você agora é discípulo de Jesus. Então veja, então agora é uma parceria entre eu e Deus. Então é Deus quem dá direção. Eu duvido que alguém aqui que trabalha em alguma empresa, você chega lá e faz o que você quiser. Você já viu algum empregado em algum lugar que chega e faz o que dá na cabeça dele? Se ele fizer isso, ele é demitido. Por quê? Ele trabalha para uma empresa. Eu e você agora fazemos parte do reino de Deus. Não dá para fazer o que dá na nossa cabeça dentro do reino de Deus. Porque o reino de Deus tem dono, é Deus. Então eu e você temos que olhar, ouvir o Senhor. Então os discípulos abraçaram a palavra do Senhor, entrou no barco e remaram. Agora, o que aconteceu? A Bíblia diz que o vento era contrário. Olha, pastor, mas então quer dizer que mesmo uma palavra de Deus vai ter vento contrário? O que é vento contrário? É aquilo que se levanta contra aquilo que Deus disse. E eu vou te falar uma coisa: o que é que se levanta contra aquilo que Deus disse? Nós temos 3 inimigos. Nós temos 3 ventos contrários na minha vida e na sua, todos têm. O primeiro é a nossa carne. A minha carne e a sua carne é contrária à palavra de Deus. Você não vê a sua carne brigando para adorar a Deus? Não vai, muito pelo contrário. A sua carne sempre é contra você adorar a Deus, sempre é contra você ouvir Deus, sempre é contra você estar numa célula, sempre é contra você estar num culto, sempre é contra você contribuir com a igreja. A sua carne é contra. Por isso que Deus falou: carne e sangue não vão herdar o meu reino. Porque carne e sangue é contra o reino de Deus. Ninguém, não existe carne nenhuma que é voltada para Deus. Deus é espírito e Ele gerou um espírito em você, mas a minha carne e a sua carne é contra isso. No entanto, Deus vai nos dar um novo corpo quando Jesus voltar, em nome de Jesus Cristo. Que é essa carne que eu tenho e você tem, Deus diz, vai voltar para o pó. Mas eu vou receber um corpo como o corpo de Jesus Cristo, que dura toda a eternidade. Então veja, a sua carne é vento contrário. Deus fala e a sua carne se levanta contra. Ah, não, eu vou ler a palavra. Não, vou ler agora não. Eu leio mais tarde. Deixa eu ver aqui um vídeo, deixa eu ver um filme, deixa eu dormir um pouco mais, deixa eu comer um pouco mais, deixa eu descansar mais alguma coisa. A sua carne é contra, sempre. Ela é vento contrário. Então, veja, todas as vezes que tem uma palavra de Deus, tem vento contrário. E o primeiro é a sua própria carne, é a minha própria carne. Mas não é só a nossa carne que é contra. O diabo também é contra. Nós estamos no terreno do inimigo. Nós não estamos, aqui não é céu. Aqui não é reino de Deus. Esse mundo pertence ao diabo, jaz no maligno. Então veja, o diabo se levanta contra todas as vezes que você recebe uma palavra de Deus. Se Deus disse, pode ter certeza, a sua carne vai ser contra o diabo também. Por quê? O diabo entra para que não aconteça aquilo que Deus diz para você. Por quê? Porque ele é contra você. O interesse dele é matar, roubar e destruir sua vida. E ele sabe, se você abraçar a palavra de Deus e segui-la, vai ser bênção na sua vida. E ele não quer, porque é seu inimigo. Ele quer que não dê certo. O diabo é vento contrário, mas não é só o diabo. O mundo, que é o nosso terceiro inimigo, também é vento contrário. Você já viu alguém do mundo falar para você assim: vai para a igreja, anda com o Senhor? Já viu alguém do mundo fazer isso? É o contrário. O mundo inteiro se levanta contra tudo aquilo. Olha, agora lá no Brasil, ontem, né, teve um show aí, uma cantora muito famosa. O governo pôs dinheiro nisso, o povo põe dinheiro nisso, e é tudo aberto para isso. Mas se nós fizermos uma reunião lá naquela praia de Copacabana, lá no Rio de Janeiro, de crente, tudo é contra isso. Vê se o governo vai pôr dinheiro nisso, mas nunca. Mas lá colocaram, não sei quantos milhões. Pagaram só para a cantora 16 milhões de reais. Só para ela. Gastaram 60 milhões. Então veja, agora, se o governo der R$1.000 para algum pastor ou para alguma reunião de Deus, se o mundo inteiro não cai na cabeça dele. Então o mundo é contra. O mundo é contra nos reunir. O mundo é contra quando nós pregamos o evangelho. O mundo é contra quando você se converte. Nessa semana nós tivemos aqui a reunião dos supervisores. Um deles é o pastor Alain. O pastor Alain
É um rapaz, né, deve ter isso, não tem 40 anos. E o pastor Alain, ele era um profissional assim, muito capacitado, muito qualificado, tem não sei quantos cursos superiores, fala não sei quantas línguas, e ele estava lá em São Paulo, se converteu e descobriu que Deus chamou ele para ser pastor, e ele começou a ser pastor e tudo. E aí depois, quando eu fui ordenar o Alain, alguém da igreja, não foi nem do mundo, alguém da igreja que não era assim muito conectado com o corpo de Cristo, falou para mim assim, que desperdício fazer isso com o rapaz. Olha o tanto que ele é qualificado. Ele fala não sei quantas línguas, ele tem não sei quantos cursos superiores, ele trabalhava na época, era uma alta posição numa empresa multinacional, falou, ele vai crescer, vai ser diretor, vai ser CAO nessa empresa, e agora vocês transformam ele num pastor. Que desperdício é esse? Eu pensei, pastor, o que é pastor? E eu fiquei pensando, eu sou formado também, eu também trabalhava na vida secular, era diretor de uma empresa, então quer dizer, ser pastor acabou com a minha vida? Não! Lógico que não! Eu me lembro que o motorista lá, que era o meu motorista lá na diretoria, ele virou para mim e falou assim, doutor, esse negócio de ser pastor, esse negócio dá muito dinheiro, hein? Eu falei, por que você está falando? Não, porque o senhor vai deixar de ser diretor para ser pastor? Eu falei, olha, você entendeu o princípio, tá certo. É muito melhor, só não tem a ver com dinheiro. Porque o que é dinheiro quando eu estou falando de coisas eternas? Não é nada. Então veja, o mundo acha que é um desperdício, ele trabalha contra, é vento contrário. Todas as vezes que você tiver uma palavra de Deus, pode ter certeza, a sua carne é vento contrário, o diabo é vento contrário, o mundo é vento contrário. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, tem algum vento contrário aí tentando te parar? E agora, olha aqui para mim agora, e olha o que acontece. Eles estavam no barco remando. E o que é que estava acontecendo esse remar? Nada. Esse remar não acabava com o vento contrário. O remar fala de quê? Do esforço humano. Quando você descobre quem é o vento contrário e quer resolver na força do seu braço, na força da sua argumentação, da sua sabedoria, das suas qualificações, você fala, vou resolver isso. Sabe, não tem nada natural que resolve o problema da sua carne, não tem nada natural que possa parar o diabo, não tem nada natural que possa vencer o mundo. Então, o remar contra os ventos contrários não funciona. Não funciona. E aí, o que acontece? Jesus vê o esforço deles, Jesus vê a tempestade que está ali, Jesus está vendo que aquela tempestade poderia matar a todos, e Jesus vai ao encontro. Deixa eu te falar uma coisa, todas as vezes que eu e você recebermos uma palavra de Deus, terão ventos contrários, no entanto, o Senhor vai lá para resolver o problema. Não é na força do seu braço, é Deus quem resolve o problema. Jesus foi lá, por quê? Ele deu a palavra. Se ele deu a palavra, ela acompanha para que ela aconteça, para que ela se cumpra, para que ela se realize. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra. E aí Jesus chega, só que Jesus vai o quê? Vai andando sobre as águas, para mostrar o quê? Que os ventos contrários não têm poder contra Jesus. Jesus podia ter acabado com aquela tempestade, o que aconteceu de fato depois, mas não, antes ele andou sobre ela. Para mostrar o seguinte, Deus é superior a todo vento contrário, não tem vento contrário que possa parar Deus. Se Deus vem, pode ter certeza, o vento contrário não toca ele, ele anda sobre ela. E aí Jesus chega no barco, agora imagina, era noite, não tinha luz, tempestade, água, mar revolto. E aí Jesus vem andando, e aqueles discípulos lá remando, da força do braço, tentando resolver o problema, não consegue. De repente eles olham para o lado e vê uma figura humana andando sobre as águas. Não tem na história da Bíblia antes disso qualquer coisa parecida. Então os discípulos olharam aquilo e o que é que eles pensaram? Pô, o negócio já estava feio, agora vai ficar pior, porque apareceu um fantasma. Além das águas contrárias, além da tempestade, tem um fantasma aqui. E o que eles estavam fazendo? No outro texto lá de Marcos, falando sobre a mesma situação, fala que eles estavam remando contra os ventos contrários e também correndo do fantasma.
A hora que eles viram, imagina 12 homens lá dentro daquele barco, olhando, remando. Eram pescadores, estavam acostumados um pouco com aquilo. Mas ele está tentando, aí olha para o lado, vê um fantasma. Rema para lá, Pedro, vamos para lá, olha aqui, tem um fantasma aqui. E Jesus tentava pegar a dianteira e eles não deixavam, porque eles estavam correndo de Jesus. E aí, sabe, no meio de tempestade, quando você está passando por coisas assim difíceis, o Senhor vem sempre ao seu encontro se você está em cima de uma palavra de Deus. Mas uma boa parte corre. Isso não é de Deus. Quando alguém, um profeta, traz uma palavra para você no meio de um contexto adverso, fala, não pode, não tem cabimento, não pode ser assim. É Jesus falando e a gente correndo pensando, é um fantasma. Fala para o seu irmão, no meio da tempestade, pode ter certeza, o Senhor está aí, não é um fantasma. E aí Jesus está lá tentando, falando para ele, para, sou eu. E aí Pedro, se é o Senhor, então fala para eu ir andando. Sobre as águas. Não é nadando não. Aí o que Jesus fala? Vem. Olha, essa é a segunda palavra de Jesus para eles. A primeira era quando estava tudo bem. Estava tudo calmo. Durante o dia, estava enxergando tudo. Entrar no mar calmo, para eles que eram pescadores, eram acostumados a ir para um lado e para o outro do mar da Galileia, isso não era problema. Tinham acabado de ver um poderoso milagre acontecendo. Eles tinham vindo de uma viagem missionária, expulsando demônio, curando pessoas. Estava tudo bem. Aquele frisson de poder, de manifestação do poder de Deus, todo mundo alegre, todo mundo animado. Então, entra no barco. Entraram, mas agora não. A palavra agora veio no meio de uma tempestade. A palavra agora era o seguinte, o Pedro sabia muito bem, se eu pisar nessas águas, eu morro. E Jesus falou que vem, para ele ir, tinha que fazer o quê? Sair do barco. O que é o barco? O barco é tudo aquilo que o homem faz para se proteger. É tudo aquilo que é a sua segurança, o seu dinheiro, o seu patrimônio. Às vezes seu estudo, as suas qualificações, é sair do barco, sair disso. É da sua sabedoria. É que eu estou vendo um monte de jovens aqui que, com certeza, deve estar querendo casar. Pois é, aí, uns já até levanta a mão, é verdade. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que você é muito bonito, que você sabe conversar, você sabe chegar, sabe sair, sabe falar, e fala, para mim vai ser fácil. Vou te falar uma coisa. Sai desse barco, em nome de Jesus. Esse barco contra uma tempestade não é nada. Aí talvez você está entendendo agora porque está demorando muito. É porque você está no barco. Às vezes você pensou muito qualificado, foi formado nisso, faço isso, sou muito bom nisso, mas não vem um emprego, a empresa não cresce, não avança. Sai desse barco. Mas a palavra é, sai no meio da tempestade. Agora, tinha 12. Lembra que os 12 entraram no barco quando estava tudo bem? Mas agora, no meio da tempestade, Jesus fala, vem. Quem é que se aventurou? Pedro. Cadê os outros? Vai lá, Pedro. Você é o líder. Vai lá. Aí Pedro entra nas águas. E aí ele começa a andar sobre as águas. Mas aí daí a pouco ele começa, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Quando eu e você temos uma palavra de Deus, nós abraçamos essa palavra olhando para Jesus. E aí estava bem. Mas daqui a pouco ele tira os olhos de Jesus e começa a ver a circunstância. Começa a ver o contexto adverso. E aí o que acontece? Afunda. Mas a hora que ele afundou, o que ele fez? Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus, a Bíblia diz, rapidamente pegou ele pelo braço. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu e você estamos em cima de uma palavra de Deus, pode ser que aconteça adversidade, pode ser não, vai acontecer. Se não acontecer nada, fique esperto, talvez não seja uma palavra de Deus. Porque palavra de Deus sempre tem ventos contrários.
E no meio de uma tempestade, quando Deus diz algo que todo mundo olha e fala, sei não, e você entra. Por quê? É a palavra de Deus. Mas caso alguma coisa não funcione, o Senhor está ali para te tirar daquele problema. Você não vai morrer e nem vai submergir, porque Jesus está ali. Se é uma palavra que saiu da boca de Deus, Ele está com você. E aí ele pega Pedro, tira da água e fala assim, por que você duvidou? Ou seja, a palavra de Deus se cumpre por fé. É por fé. Você tem fé e as coisas acontecem. Eu me lembro que há 40 anos atrás, eu feio desse jeito, esquisito. Aí vi minha esposa. Não era minha esposa na época. Aí eu olhei, o primo dela, que era meu amigo. Eu estava lá na casa dele, ela estava lá na casa dele também. Eu falei, não, isso aí não é para você, não. Eu falei, eu vou casar com ela. Ela namorava com outra pessoa, conhecia outra coisa, e eu estava lá vivendo aquela vida que Deus não gosta. E aí... Mas hoje nós estamos aqui. Fica de pé aí, mano, de novo. Vira aí. Vira. Os feios aí, fiquem em paz. Uma palavra de Deus, fé, pronto, estamos casados. 40 anos. Fé. Então você tem que ter fé, pôr os pés nas águas. Depois desse dia que eu falei para o primo dela, vou casar com a sua prima, 2 anos depois nós estávamos casados. Muitas coisas aconteceram. Teve tempo, levou tempo. Mas eu lá, crente meia boca, aquele crente assim que, né? Nem vou falar disso, hein? Mas eu falei, não, Deus, o senhor falou que é ela. Porque eu olhei, por que é que eu falei, vou casar com ela? Porque Deus falou, essa é sua esposa. Eu falei, então, pronto. Então veja, se você tem uma palavra do Senhor, você tem que ter fé. Mas ainda que no meio da conquista você leva até algum problema, Jesus está ali, porque você não vai submergir quando você abraça a palavra do Senhor. Aí o que acontece? Jesus tira ele. Ele levanta, ele sai lá de dentro daquela tempestade, e a Bíblia diz que os dois entram no barco. Quando eles entram no barco, a tempestade acaba. E aí, os que estão no barco, olham e falam assim, verdadeiramente isso é Deus. Olha a tempestade, ele andou sobre ela, Pedro também andou, Pedro submergiu, ele tirou Pedro de lá, e agora ele entra no barco e tudo para. Ele é Deus e adorar o Senhor. Vou te falar uma coisa, a minha vida e a sua vida aqui é para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então tudo aquilo que aconteceu era para quê? Para esse final, glorificar Jesus. Vou ler novamente aqui, o versículo último é o seguinte, os que estavam no barco o adoraram dizendo, verdadeiramente és filhos de Deus. Então tudo o que acontece é para que eu e você possamos enxergar Jesus como ele verdadeiramente é, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo para dar salvação para você e para mim, para nós nos tornarmos como ele, porque vamos viver toda uma eternidade juntos. Vamos casar com Jesus. E a noiva e o noivo precisam ser idôneos. Então eu e você precisamos pensar, precisamos sentir, precisamos desejar o que Jesus pensa, o que ele sente, o que ele deseja. E tudo isso que está acontecendo é justamente na minha vida e na sua, é moldando eu e você para esse casamento eterno. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te dar uma boa vida aqui. Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar essa eternidade. A sua vida abençoada aqui é só uma consequência disso. Agora, depois que eu falei sobre tudo isso aqui, eu quero te fazer uma pergunta, que é o meu alvo aqui, vim aqui só para isso. Falei tudo isso para te fazer essa pergunta. Então Jesus, olha o contexto. Jesus manda eles entrarem no barco, eles entram, a tempestade, vento contrário, está remando, não consegue nada. Jesus vem sobre as águas, eles estão vendo Jesus, pensam que é um fantasma, depois vira Jesus mesmo. Aí Pedro fala, então manda eu ir contigo, porque eu vou te falar uma coisa, eu e você precisamos de sobrenatural. O sobrenatural confirma a minha vida e a sua vida, que não fazemos parte desse mundo. Cristão que não tem experiência sobrenatural, de vez em quando entra numas neuras. Será que é verdade que eu estou falando, que eu creio? Mas quando o sobrenatural confirma, você não tem mais dúvida.
Na live que eu faço de manhã, todo dia Deus está fazendo um milagre. Então, Deus tem me dado a graça de eu ter palavra de conhecimento. Eu estou lá orando, aí Deus fala algo. E aí, quando Deus fala algo, tem a ver com a vida de alguém e o milagre acontece. Então, veja, e aí isso abençoa a mim, firma a minha fé, e abençoa o outro, que foi o motivo da palavra de conhecimento. Então, eu falo, olha, essa semana mesmo, essa que passou agora, então eu estava lá orando, eu falei, olha, você está desempregado, fez uma entrevista de emprego, você vai receber um telefonema agora falando que você foi aceito. Eu acabo de falar, a pessoa manda mensagem, pastor, acabei de receber uma ligação aqui falando que eu fui aceito no emprego. Eu falei, pois é, isso é para você. Então essas coisas são sobrenaturais que acontecem e tem a ver com o quê? Para firmar a fé, foi o que aconteceu com esses discípulos. E aí o que eles acontecem? Eles falam, realmente Jesus é Deus. Pronto. Agora, qual é a pergunta? Então no meio daquele contexto adverso, então estava tudo bem, depois ficou tudo ruim e agora Jesus está ali. E aí Pedro fala, se és tu, então manda eu ir. Eu fico pensando, eu não sei se eu estivesse lá, porque sempre que eu leio algo assim, eu me coloco no contexto para imaginar o que eu faria se eu estivesse ali. Eu não sei se eu estivesse lá, eu ia falar para Jesus a mesma coisa que Pedro falou, não sei. Falar, eu quero ir também andando nas águas. Se o senhor está andando, eu também quero. O senhor é Deus, o senhor é meu discípulo, então, ou meu discipulador, então eu também quero praticar a mesma coisa. Não sei se eu faria isso. Mas Pedro desce do barco, começa a andar sobre as águas. Nessa hora, eu imagino que se eu estivesse no barco, eu ia falar, eu também quero. Porque eu estou vendo Pedro andar sobre as águas. E eu estou lá dentro do barco. E Jesus não é Senhor só de Pedro, é meu também. Eu sou discípulo, como Pedro é discípulo de Jesus. E se eu estivesse vendo Pedro andando sobre as águas, que ele falou para Jesus, seu Senhor, manda eu ir, eu acho que eu ia falar para ele, eu também quero, e eu ia descer do barco também. Mas acontece que só Pedro desceu do barco. Os outros 11 ficaram no barco. Será por que eles ficaram no barco? Então, veja, Pedro que desceu do barco, andou sobre as águas. Os que não desceram, nunca andaram sobre as águas. E eles estavam vendo ali o milagre assim, tocado. Podia ver, tocar naquilo. Por que eles não saíram do barco? Porque o barco era mais importante para eles do que andar sobre as águas. O barco era a segurança deles. Eu não vou me arriscar, vai que eu piso aí, Pedro está dando certo, se não der certo com a minha vida, eu vou morrer. Mas acontece que Jesus tirou o Pedro lá da morte também. Mas eles não se dispuseram a sair do barco. E a minha pergunta para você é o seguinte, se você estivesse lá, você ia sair do barco ou ia ficar no barco? Por atitudes como essa de Pedro, é que você entende por que ele era o líder dos apóstolos. Porque Pedro é o seguinte, Jesus está ali, ele quer tudo do Senhor. Ele quer ser como o Senhor, ele quer andar como o Senhor, ele quer pensar, quer sentir, quer desejar o que Deus pensa, sente e deseja. E ele quer, os milagres acontecem lá, então acontece comigo também. Ele se lançava. Eu vim aqui para chamar você para sair do barco. Porque isso aqui aconteceu há 2000 anos atrás. Mas com certeza absoluta você deve estar dentro de um barco e deve ter um contexto adverso à sua volta. Veja que Jesus entrou no barco. A hora que ele entrou no barco, acabou o problema. Só que acabou o problema com um dos discípulos tendo andado sobre as águas. E acabou o problema e 11 não andaram sobre as águas. Eu não sei que tipo de vida cristã que você quer viver. Eu quero viver o melhor de Deus nessa terra. Eu quero desfrutar dos milagres de Deus nessa terra. Eu quero poder que Deus me use assim como o Espírito Santo usou Jesus e todos aqueles milagres aconteceram. O que ele experimentou, eu quero experimentar, porque Jesus diz, vocês vão fazer coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Então eu quero orar com aqueles que querem sair do barco.
pastor Felipe disse que dia 1º agora tem... Chama a equipe de louvor aqui à frente. Dia 1º tem uma conferência aqui. Mas qual é o dia do batismo que está marcado? É na conferência, no dia 1º? Então, o dia 1º é conferência e batismo. Agora, eu vou te falar uma coisa. Você acha que nós vamos batizar pessoas em águas tranquilas? Você acha que o diabo que prende pessoas, são escravas dele, vai simplesmente falar para nós assim: ok, leva todo mundo para o céu. Ok, leva meus escravos. Ok, os casamentos que eu estou destruindo, vocês podem restaurar. Ok, as doenças que eu coloquei nas pessoas, vocês podem sará-las. Ok, os demônios que eu liberei para controlar a vida das pessoas, vocês podem expulsá-los. Você acha que o diabo vai fazer isso? Quando nós estamos aqui no meio da ceia, isso aqui é águas tranquilas. Isso aqui é a igreja. São pessoas conectadas que estão juntas. Isso aqui é o melhor de Deus. Estou aqui relembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que me libertou, que não tem mais condenação, agora eu tenho vida eterna. Mas na hora que você vai pregar aí fora, isso é mar revolto. Todos entraram no barco na hora da ceia. Eu quero saber se todos vão sair do barco na hora da tempestade. O que é a tempestade? É você chegar para os seus familiares e dar testemunho do Senhor. É você chegar para os seus colegas de serviço e dar testemunho. Por quê? Ao fazer isso, pode ter reações contrárias. Pessoas se convertem, mas pessoas viram inimigo seu. Pessoas vão falar para você: quem é você para falar de perdão? Olha a sua vida. Quem é você que vem falar aqui de santidade? Eu conheço você, quantas coisas você já fez. Quem é você para isso ou para assado? E pessoas falam: para com isso, não aceito isso. E de repente até corta relacionamento com você. Isso é mar revolto. Isso é tempestade. Mas tem que sair do barco. Se não sair do barco, a gente não conquista. Se não sair do barco, a gente não anda sobre as águas. Se não sair do barco, não tem prosperidade, não tem restauração de casamento e não tem conversões, e a igreja não avança, a igreja não cresce, e o diabo permanece com o seu reino. Para o reino de Deus crescer, eu e você temos que entrar nas águas revoltas em nome de Jesus. E para isso temos que sair do barco. Eu amo vir aqui nessa igreja, porque vocês saíram do barco. Olha, esse prédio aqui hoje é de vocês. Me mostra quais são as igrejas aí que conseguiram comprar um prédio. Mas vocês fizeram isso em nome de Jesus. Vou terminar de pagar, mas vai pagar tudo em nome de Jesus. Isso é pisar na tempestade. Não, ainda não aconteceu, mas eu piso na água. Não, ainda não aconteceu, mas eu vou enfrentar o problema. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é por mim. Eu sei que eu estou vivendo uma nova vida. Eu sei que os milagres de Deus estão à minha disposição. Eu sei que o Senhor está comigo no meio da tempestade. E sei que se alguma coisa acontecer, Ele está ali para me salvar, ali para me tirar. E a hora que Ele entra no meu barco, acaba o problema. Olha o que é o seu mar revolto. Vai sair do barco ou vai ficar vendo outros pisando sobre as águas, outros sendo abençoados, outros avançando, outros crescendo, outros frutificando, outros sendo transformados, outros prosperando? Você só olhando dentro do seu barco. Eu quero orar por você agora, mas somente para aqueles que querem sair do barco. Ah, pastor, eu estou assim meio receoso. Você acha que Pedro não estava completamente receoso? Mas ele ficou olhando para Jesus e pôs o pé nas águas. Vai ver, uai, não afundou. Olhando para Jesus. Não estava olhando para as águas, não afundou. Pôs o outro pé e continuou andando. Mas a hora que ele tirou os olhos de Jesus e olhou para as águas, ele afundou. Ou seja, os milagres acontecem quando você está olhando para Jesus Cristo. Você pode olhar para o seu irmão do lado, você pode olhar para o pastor da igreja, pode olhar para parentes, pode olhar para inimigos, e aí você afunda. Mas se você olhar para Jesus, você anda sobre as águas revoltas. E se você quer sair do barco, eu quero orar por você. Fica de pé onde você está.
O Deus que faz o cego ver